Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? Tronsmart Trip. Sim, uma coluna de som para vocês levarem para as vossas viagens do dia-a-dia. Bom, e o que é que traz aqui dentro da caixa? E antes de falar-vos um pouco da coluna, traz aqui dois acessóriozinhos e um manual de instruções, nada de mais, nada de extraordinário, mas queria-vos mostrar um cabozinho 3,5 para vocês ligarem diretamente à coluna e depois ligar diretamente ao vosso smartphone. Depois traz aqui os manuais de instruções, também não é difícil, acho que toda a gente percebe isto. E além disso, traz aqui um cartãozinho e, claro, aquele cabo USB tipo C, que toda a gente precisa, não é? Que toda a gente quer. Este cabozinho USB tipo C, muito interessante, sem dúvida, não poderia deixar de ser. Vocês têm aqui, então, para carregar a vossa coluna de som, que tem uma bateria de 2000 mAh. Pronto, basicamente é isto e, claro, aquele cartãozinho, um cardzinho para vocês, aqui uma lembrança da Tronsmart com a indicação da garantia. Bom, são estes os acessórios dentro da caixa, a caixa que nos indica algumas das especificações desta coluna de som, ela que tem aqui o Patented Sound Pulse Technology, uma nova tecnologia de som, com melhor qualidade, tanto nos graves como nos agudos, há aqui um equilíbrio maior nos agudos. Depois traz aqui Dual Full Range Units Drivers. Ora, o que temos, nós temos aqui dois tweeters e um subwoofer no meio, interessante, para uma coluna tão pequenina, sem dúvida, aqui um incremento da Tronsmart. Depois temos aqui uma autonomia, vá lá, em 50% do som, do volume de som que poderá atingir as 20 horas de utilização, que é fantástico, no meu entender. Temos aqui IPX7, e vocês já sabem, levar a coluna para aqui e para lá, às vezes há um pouco de areia ou qualquer coisa, vocês poderão depois passar por água. Claro que podem emergir, mas eu não aconselho. Aquela borracha eu já vos mostro, não é assim muito segura. Temos aqui True Wireless Stereo Pairing, o que quer dizer que vocês podem emparelhar com colunas iguais e depois criar aqui um efeito de som estéreo muito interessante. Depois temos aqui uma transmissão que poderá ir até aos 18 metros, mas isto depois tudo depende da utilização e eu experimentei aqui em minha casa e atingi talvez uns 15 metros. Mas claro, tudo interfere, se tiver paredes é uma coisa, se não tiver paredes é outra, completamente diferente. Depois tem o suporte Voice Assistant e aqui vocês poderão utilizar para fazer uma chamada, por exemplo, e tem porta USB-C, já vos vou mostrar. Isto são basicamente as indicações nesta caixinha da Tronsmart. Mas vamos então ao mais interessante, cá temos então a nossa Trip, a nossa coluna da Tronsmart, cá está ela. Ela que, para mim, o design é sem dúvida um dos pontos positivos, sem dúvida uma coluna bonita, muito agradável ao toque, este tecido, esta construção em tecido, esta parte lateral em plástico, depois esta borracha, como vos falei, esta borracha aqui na lateral, que a ser à prova d'água é muito perigoso, isto pode-se soltar e depois como é que é? Isto vai entrar água aqui para a porta USB-C e aqui a entrada 3,5, é assim, podem colocar na água, mas sem dúvida não aconselho muito. Entretanto, temos aqui os pés aborrachados, isto em tecido, este plástico aqui na frente a dizer Tronsmart, os botões em plástico rígido e a construção é isto, ainda além deste fio que vocês podem pendurar numa mochila ou como quiserem. Bom, ela está disponível em 4 cores bastante bonitas e, entretanto, temos aqui, como vos disse, o som de Pulse, capaz de produzir então uma voz, os agudos e os graves mais profundos ao mesmo tempo. Sem dúvida muito interessante, a inclusão de dois tweeters e um subwoofer no meio. É interessante, sem dúvida, para graves e agudos, aqui uma distribuição. Temos também aqui, como vos disse, uma bateria de 2000 mAh com 20 horas de autonomia e estive a utilizar bastante tempo, parece que nem consome quase bateria, é interessante, não é? Eu tive a utilizar durante 2 dias para me aperceber como é que ela se comportava e gasta muito pouca bateria, sem dúvida muito interessante. Depois, uma bateria, aliás, uma coluna de som que pesa 320 gramas, vocês poderão dizer, bom, isso é muito leve, basicamente quase 2 smartphones, peso de 2 smartphones, no meu entender, nem é muito leve, nem é muito pesada. Depois, como vos disse, temos aqui o TWS. O TWS, imaginem que vocês compram mais uma coluna e querem fazer aqui aquela ideia de som estéreo num espaço onde estão a ouvir música, poderão comprar outra e emparelhar com esta, o que será bastante interessante. Além disso, ela tem aqui Bluetooth 5.3, que atinge então essa distância, poderá ir até aos 18 metros e na minha utilização foi cerca de 15. Temos o assistente de voz, a porta USB-C, o som dos graves
um pouco mais profundos, mas ainda não é nada de topo. Atenção, temos aqui uma mini coluna, não é nada de espetacular. E atenção, eu testei aqui a porta USB-C, se poderia carregar com o telemóvel, mas não dá para carregar o telemóvel. Poderia dar, também poderia ser interessante, né, que nós podemos carregar o nosso smartphone, mas não dá para fazer essa função. Além disso, ela tem então 10 watts de potência e vamos então ao mais interessante, que é o som. Bom, logo que vocês ligam, né, se vocês ligarem, automaticamente ela dá este som para nos aperceber que está a ligar e está a fazer o emparelhamento, e aparece então aqui um LEDzinho a piscar que está à procura do aparelho que vocês querem ligar. Depois vocês vão ao vosso smartphone, como sempre, né? Vão ligar então o Bluetooth e emparelhar então com a vossa coluna. Epá, isto é muito básico, não vale a pena estar aqui a explicar como é que se emparelha, mas basicamente é isto, já está. E cá está, Tronsmart Trip, aparece logo aqui no display e está emparelhado. Depois é o que nós queremos saber, como é que é o som, e além disso, como é que as funções desta coluna. Vocês aqui poderão, no mais, segurarem durante uns segundos, vocês vão passar para a música seguinte, no menos vocês vão voltar para a música anterior, aqui o play, o Bluetooth para encontrar o outro equipamento, e aqui o ligar e desligar. Acho que também não é muito difícil utilizar isto. Depois, o que nos interessa aqui, sem dúvida, é saber como é que ela se comporta a nível de som. E na minha utilização, gostei da qualidade de som, mesmo num som mais alto. Pouca distorção, interessante. Ora, entretanto, eu vos mostro. Ora, nós aqui poderemos mudar o som no smartphone, baixar e diminuir o som. Vocês aqui poderão controlar, mas se quiserem controlar através da vossa coluna também o poderão fazer. Estão a ver? Vocês aqui poderão aumentar e diminuir. As teclas poderiam ser um pouco mais moles, no meu entender é aqui um plástico um bocadinho rijo, não é que seja mau, mas no meu entender poderia ser um pouco mais flexível. Depois é isto. Eu até vou passar aqui um pouco para a frente para vocês. Nota-se que poderia ter, claro, uns graves um pouco mais potentes, mas não são maus. Atenção, o som é bastante razoável no meu entender e o som é muito alto. Reparem só na potência disto. Agora, isto claro, com uns graves um pouco mais profundos, claro que isto tinha outra dimensão, mas é assim, uma coluna de som que não chega a custar os 20 euros com envio de Espanha. Sem dúvida, para mim, é muito interessante. Tem o tamanho aqui do meu smartphone, reparem só. Praticamente do tamanho do meu smartphone, até uma pessoa pode deixar aqui assim, em cima do smartphone, estão a ver que é isto. Não tem mais que isto, é o tamanho do smartphone. Um smartphone de 6.7 polegadas. Para quem quer perceber mais ou menos o tamanho desta coluna, e sem dúvida gostei da qualidade de construção. Apenas esta borracha aqui que faz a certificação IP67 poderia estar de outra forma, poderia encaixar de uma forma mais fixa, mais forte, e é perigoso. Acho que isto se vai soltar muito facilmente e lá atrás vai entrar água e automaticamente vocês vão perder a vossa coluna de som, porque vai-se estragar, estas portas vão-se estragar. Por isso é assim, podem molhar, mas tenham atenção aqui para isto não se soltar, esta porta não se soltar aqui de lado, mas é isto, uma coluna que emparelha facilmente, qualidade de som bastante razoável, não é uma qualidade de topo, mas também para este preço também não se poderia esperar muito mais. Depois, como vos disse, vocês seguram aqui durante uns segundos e automaticamente vai passar para a música seguinte. E agora seguram outra vez. Estão a ver que passa para a música seguinte, vai passar para a música seguinte. Acho que não há dificuldade nenhuma em utilizar isto. Aqui basicamente estes botõezinhos, vocês estão a ver na parte superior. Bom, aqui ficou então a minha opinião sobre esta Tronsmart, uma coluna que eu aconselho vivamente, uma coluna prática, bonita, bem construída, em 4 cores, um equipamento que se encontra aqui com envio da Europa e propriamente até de Espanha, um preço bastante interessante. Meus amigos, se tiverem alguma dúvida sobre esta Tronsmart Trip
Já sabem, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam também de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo. Um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.